Testes da Malásia, dia 1, concluídos com sucesso. Começou, amigos, e o bicho já está pegando na Malásia. Dia 1 dos testes em Sepang, concluído com sucesso, pelo menos para a maioria dos pilotos, né? Já que Jorge Martin da Aprilia Racing enfrenta um início bem difícil na defesa do título, depois que um grande acidente no dia 1 o viu excluído do restante do teste de Sepang devido a uma lesão. Da mesma forma que Fábio Di Giannantonio, da Pertamina Enduro VR46 Racing Team, e o Raul Fernandes, da Trackhouse MotoGP Team. Para Martin, são fraturas na mão direita e no pé esquerdo. Para Fernandes, uma fratura na mão esquerda e uma fratura no pé direito. E para Di Giannantonio, é uma fratura na clavícula esquerda. Que coisa, hein? Todos estão voltando para casa para uma cirurgia e para se recuperar totalmente. O atual campeão sofreu 2 quedas na quarta-feira e a segunda foi feia. Ele também foi submetido a tomografia computadorizada, né, e também ressonância magnética, e ambos foram negativos. Esses testes foram feitos para verificar, né, ferimentos na cabeça. Para eles, será com certeza um início de temporada bem difícil. E o teste continua na mão da Yamaha, com Fábio Quartararo da Monster Energy Yamaha MotoGP, continuando mais rápido depois de também ter liderado o Shakedown. Será que veremos uma Yamaha forte? Ainda é cedo para afirmar, né, mas a marca começou da melhor forma que poderia. Nem mesmo Marc Marquez da Ducati Lenovo Team conseguiu depor o campeão de 2021, ficando em segundo a 51 milésimos, olha só, né? Mas Marquez em segundo já nos mostra, né? Já nos mostra que ele não está para brincadeira, pelo menos neste início de teste. Alex Marquez da Gresini Racing MotoGP completa os 3 primeiros à frente do companheiro de equipe novato Fermin Aldeguer, que foi o estreante mais rápido na quarta-feira. Franco Morbidelli, da Pertamina Enduro VR46 Racing Team, foi o quinto quando os GP24 fizeram sentir a sua presença, com Digia em P7 na GP25. O mais abaixo Ducati foi o bicampeão do MotoGP, Pecco Bagnaia, da Ducati Lenovo Team, 17º na tabela de tempos de sua GP25. Mas, como dito, ainda é bem cedo para cravar muita coisa, né? Assim como o Quartararo no topo, a Yamaha também teve uma forte presença entre os 10 primeiros, com Jack Miller da Prima Pramac Yamaha em 8º e o companheiro de equipe Miguel Oliveira em 10º. Havia 3 motos cada para Quartararo e seu companheiro de equipe Rins, e a partir daí a dupla Pramac terá mais para tentar também. Foi sólido também o dia para a Honda. Joan Mir, da Honda HRC Castrol, fez 1:58.115 para chegar a meio segundo de Quartararo em sexto, com Joan Zarco da Castrol Honda LCR trazendo 2 Hondas entre as 10 primeiras em P9. Uma novidade para a fábrica foi uma nova unidade de assento. Luca Marini, da Honda HRC Castrol, foi P15, e o novato Somkya Chantra, da Idemitsu Honda LCR, mais atrás, mas o piloto tailandês sentiu algumas boas melhorias no dia 1. Para as KTM, Pedro Acosta, da Red Bull KTM Factory Racing, era P11, mas caiu na curva 13, piloto ok, com Brad Binder apenas a 1/10 de seu novo companheiro de equipe. Ainda mais perto na perseguição estava Maverick Viñales, da Red Bull KTM Tech 3, a apenas 45 milésimos de Binder. Enea Bastianini, da Red Bull KTM Tech 3, estava um pouco mais atrás, enquanto se adaptava à sua nova moto. Para a Aprilia, a história de Martin e Raul Fernandes domina as manchetes do dia. O novato Ayogura, da Trackhouse, foi P16, embora à frente de Bagnaia e Marco Bezzecchi, da Aprilia Racing, logo atrás dos 63. Ficamos de olho neles agora, né, na sequência do teste, para vermos o que vai acontecer, principalmente para Bagnaia, né. No primeiro dia de teste de Sepang, da MotoGP, foi necessário procurar invulgarmente no final da lista de tempos do piloto de fábrica da Ducati, o Pecco Bagnaia, com o tempo de 1:58.947. Ele foi, como já dito, o mais lento do sexteto da Ducati. A déjà vu, hein? Já no ano passado, o italiano ficou muito atrás do primeiro dia de testes antes de estabelecer o melhor tempo no último dia de testes. Portanto, até aqui nada de anormal. Uma repetição está se aproximando? Logo saberemos. E surge imediatamente a questão de saber se Bagnaia já foi capaz de determinar diferenças significativas entre a GP24 e a GP25. Porém, o campeão mundial se conteve em suas palavras. Ele disse, abre aspas, "É difícil falar alguma coisa sobre as motos, não tínhamos pneus suficientes para testar corretamente.
O dia foi mais um desperdício. Estamos apenas começando a filtrar tudo. Vimos que a outra especificação não funcionou bem. Graças a Mark sabemos a direção e ele conseguiu lançar um ataque de tempo na GP24, disse Bagnaia. Mas apesar de um dia geral difícil de testes, o piloto da Ducati tirou uma conclusão inicial. Ele falou: temos que analisar os dados. Fizemos um bom trabalho, mas o sentimento básico permanece mais ou menos o mesmo. Tentamos seguir um caminho diferente, conseguimos coletar muitos dados e saber como podemos construir no segundo dia, disse ele. E o que distingue especificamente a GP25 da antecessora? Ele respondeu, abre aspas, na GP25 a resposta do acelerador é muito suave e precisa, um pouco melhor do que na 24, que bombeou mais na saída de curva. O melhor da GP24 foi a fase da frenagem. No geral, ainda não estamos no mesmo nível. Palavras, então, do Pecco. E este ano, a proibição de desenvolvimento de motores de 1000 cilindradas entrará em vigor até o final da temporada 2026, tornando o trabalho desse teste ainda mais importante. De acordo com Bagnaia, o novo motor precisa ser entendido da melhor forma possível, especialmente no que diz respeito à forma como o freio motor pode funcionar de forma mais eficaz. Abre aspas, talvez ainda tenhamos que ajustar o setup, disse ele. Ele estava particularmente preocupado com a queda do rival pelo título Martin também. Ele encerrou dizendo, talvez seu pneu traseiro não estivesse quente o suficiente. Ele pilotava a versão mais dura. Acho que ele não arriscou muito. Ele caiu na curva mais lenta da pior maneira possível. Espero que ele esteja de volta à Tailândia o mais tardar no início da temporada. Isso mostra que é um esporte perigoso e tudo pode acontecer em um momento. Você deve ter isso em mente. Palavras do Pecco Bagnaia. E o que disse Marc Marquez após o primeiro dia de testes? Abre aspas, já me sinto excelente na moto. Não me parece que não andei em uma máquina de MotoGP há 2 meses. Isso torna tudo mais fácil. Se o seu sentimento se encaixa, então suas declarações são mais precisas. Isso é extremamente importante porque temos muitas coisas para testar. Na quarta-feira nos concentramos no motor, porque temos que usá-lo o ano todo, assim que ele for homologado. O que é muito positivo é que eu e o Pecco voltamos a fazer os mesmos comentários. Trabalhamos em direções diferentes, mas queremos atingir o mesmo objetivo. Passo a passo, nossa moto fica melhor. Com uma moto nova, sempre surgem problemas como a eletrônica, por exemplo, mas a equipe resolve todos eles de uma boa maneira, palavras do Marques. E quão diferente é a GP25 da moto que Marques lançou no dia 19, pilotando o teste em Barcelona em novembro? Ele fala, se você anda de moto, o conceito é mais ou menos o mesmo. O motor parece mais suave, o que é sempre bom para o piloto. Também porque estamos sempre em busca de mais desempenho. Esta moto é muito estável nos freios, gosto muito. Eu me senti muito bem fisicamente. Vamos ver como me sinto na quinta-feira, palavras do 93. Ele disse isso aí sorrindo. Já Quartararo está em uma estratégia interessante, olha só. Ele foi flagrado tendo a palavra smooth, que quer dizer suave, em sua cabine de pilotagem no dia inicial em Sepang, algo que ele disse ser parte de um esforço consciente para mudar seu estilo de pilotagem. Abre aspas para ele, foi no ano passado que, especialmente quando começamos a trabalhar na eletrônica de Rei da Tailândia, que vejo claramente a Ducati andando de uma maneira e queria mudar completamente a eletrônica eu mesmo. Meu instinto, quando vou na pista, é empurrar como um inferno e realmente maximizar o tempo todo a moto. Mas às vezes sentir-se mais lento deixa você mais rápido. Então isso eu sempre tenho no meu painel, a palavra smooth, que me faz lembrar sempre de manter a calma na moto, olha só, né? Fecha aspas. E ele certamente está certo, pois sair do teste inteiro para continuar sempre é muito importante. Coisa que 3 pilotos, como vimos, não poderão fazer, né? No geral, o Quartararo foi positivo em relação ao primeiro dia do teste oficial. Abre aspas, basicamente, foi só que testamos eletrônica hoje. Algumas configurações que testamos muito durante o shakedown, mas foi apenas uma reconfirmação. Foi um bom dia para nós, principalmente para os engenheiros saberem, né, um pouco mais o rumo que temos que seguir. Não quero ser muito positivo desde o início, acho que trabalhamos bem, é apenas o primeiro dia de prova e temos que ver também os outros. Já podemos ver que muitos deles foram super rápidos no primeiro dia, mas já são 3 dias que estamos aqui. Então temos que ser neutros e tentar trabalhar bem e veremos onde estamos na Tailândia. O Quartararo certamente sai em vantagem nessa questão, muito por isso também, né? Estar em primeiro no teste
porque ele já andou 3 dias em Sepang com a nova moto, então certamente ele está em vantagem por essa questão. Pode ser o motivo dele estar em primeiro, ou também a Yamaha realmente pode ter vindo muito boa deste ano. São respostas a essas perguntas que teremos somente no decorrer do teste. Vamos então analisar os tempos. Bora lá, Quartararo então, Fábio Quartararo, líder da sessão com a Yamaha, 1:57.555. Lembrando que a pole ano passado foi do Pecco Bagnaia, 1:56.3, portanto ainda mais de um segundo acima desse tempo. Marc Marquez em segundo, 1:57.606, ficou a 51 milésimos do Quartararo com a Ducati. Alex Marquez em terceiro, ficou a 1 décimo, quase 2 décimos do Quartararo. Fermin Aldeguer chegou bem ali em quarto com a Ducati, a quase meio segundo do Quartararo. Franco Morbidelli na quinta posição com a Ducati, a meio segundo também do Fábio Quartararo. O John Mir com a Honda na sexta posição, meio segundo. Fábio Di Giannantonio, sétimo colocado, a 7 décimos. Jack Miller em oitavo com a Yamaha, 7 décimos, Johan Zarco em nono com a Honda, 7 décimos, e o décimo colocado Miguel Oliveira com a Yamaha a 8 décimos. Depois, 11º, Pedro Acosta com a KTM, 8 décimos, Brad Binder com a KTM a 9 décimos, Maverick Viñales com a KTM também a 9 décimos. Depois, 2º, Alex Rins com a sua Yamaha. Também Luca Marini com a sua Honda 1.1. Então aqui temos 14 pilotos dentro do mesmo segundo. É realmente uma loucura a MotoGP, né? A Yogura, 16º colocado, 1.2, com a Aprilia. O Pecco Bagnaia com a Ducati, então, apenas em 17º, 1.3, como foi dito, nada de anormal, né? Marco Bezzecchi, 18º, Aprilia, 1.6. Enea Bastianini, 19º, com a KTM, 2 segundos. Augusto Fernandes com a Yamaha em 20º com 2.1. Depois o Sompiat Chantra, 21º com a Honda, 2.7. Raul Fernandes, 22º com a Aprilia, 3.7. E o Jorge Martin acabou ficando na última posição, a 3.7. Acabou se machucando, né? Não teve tempo marcado o Andrea Dovizioso da Yamaha. Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo
cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você. Também ensinamos você a investir no exterior. Tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima.